Boa noite, irmãos. Muito bom estar juntos mais uma vez. Nessa quarta-feira, nós estamos tendo nosso estudo bíblico e oração. E apesar que nós estamos separados, né, devido à quarentena, nós estamos juntos, né, e a igreja ainda está muito ativa, muito atuante. E louvado seja o nosso Deus, né, pelos trabalhos, né, nesse final da semana, final da semana passada, com a Páscoa, e nós tivemos a oportunidade de celebrar junto, né, através da apresentação e através dos vídeos, né. Então nós estamos orando, né, pelos irmãos, e nós estamos sempre à disposição. Pode mandar recados, pedidos de oração através do WhatsApp, através dos canais da igreja, no Instagram, no WhatsApp, Facebook. E vamos recolher todos os pedidos. Estaremos no final orando, né, por todos os pedidos de oração. E nós temos orado pelos irmãos e Deus é fiel, graças a Deus que Ele responde nossas orações. E nós queremos, nos próximos quartas-feiras, nós queremos falar exatamente nesse tema, né? Como Deus é fiel, fidelidade de Deus nos momentos de crise. E nós encontramos no livro de Lamentações, né, uma situação bem parecida com a nossa atual situação. Jeremias era um profeta, um homem de Deus, e ele era chamado profeta chorão. Isso é porque ele chorava muito quando ele profetizava e quando ele estava desafiando o povo de Deus. Na época que ele pregava, que ele profetizava, as pessoas não davam ouvidos à sua mensagem. E ele, às vezes, recebeu castigos, né, por causa da sua mensagem. E, às vezes, as pessoas, né, desprezavam a mensagem que vinha de Deus. Mas nós podemos ver, através da vida dele, como que ele foi fiel, e como ele foi fiel a Deus, e como Deus foi fiel a ele. E no livro de Lamentações, foi escrito por Jeremias, depois que Israel foi levado no cativeiro. Jeremias, durante anos, né, ele profetizava para o povo se arrepender, voltar para Deus. E nós sabemos, né, no livro de Jeremias, como a Babilônia veio e conquistou o povo de Israel, levou muitos no cativeiro. Jeremias ficou, houve alguns que ficaram na terra, e Deus preservou a vida dele, preservou a vida daqueles que ficavam. Mas ele aqui em Lamentações, ele está descrevendo a tristeza que ele sentiu por causa da crise que o país estava passando. E nós também podemos sentir a tristeza que nós estamos passando nesse momento, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. As pessoas estão sendo abaladas, né, através desse surto que está devastando, né, o mundo inteiro. E há uma crise, né, que nós estamos passando, crise de saúde e logo uma crise econômica. Mas aqui em Lamentações eu gostaria de fazer a leitura nessa noite e tomar algumas quartas-feiras falar sobre a fidelidade do nosso Deus. Mas veja comigo em Lamentações capítulo 3, onde o profeta está declarando mais uma vez sobre aquela aflição que ele sentiu. E veja o versículo 18. Ele diz: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Oremos, Pai, nós pedimos agora as tuas bênçãos sobre a mensagem da tua palavra que fale aos nossos corações nessa noite e que o Senhor, ó Pai, faz brotar em nós a esperança que nós temos no Senhor. Tu és fiel, ó Pai, e nós queremos te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Então nós podemos ver aqui, como diz no versículo 23, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós podemos ver, de certa forma, Jeremias, ele perdeu a esperança, mas depois ele diz, mas quando eu lembrei, veja o versículo 21, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Meu amado, muitas vezes o problema não é que Deus não enxerga os nossos problemas, o problema é que nós não enxergamos o que Deus enxerga. E Deus estava vendo esse tempo todo, ele tinha um plano muito especial. O fato que Deus é fiel é o motivo de nossa fidelidade e nossa fé em Deus. O Carlos Spurgeon, ele disse certa vez, Deus não dá as coisas e depois toma-as de volta. Portanto, esperemos no Senhor e permaneçamos tranquilos. Não existe um motivo justo para alimentarmos a menor dúvida. O amor, a palavra, a fidelidade de Deus são coisas certas. Muitas coisas são questionáveis a respeito do Senhor, cantaremos, suas misericórdias permanecerão sempre fiéis, sempre seguras. Então, a palavra, a fidelidade de Deus é uma coisa certa. A palavra de Deus está cheia de exemplos de homens e mulheres de grande fé, que receberam grandes vitórias na mão de Deus, que passaram por grandes desafios. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 sobre os heróis da fé. E ali em versículo 33 de Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então aí a Bíblia fala, né, como que essas pessoas comuns como nós, né, conseguiram ver grandes coisas por causa da sua fé no Senhor. Naquele capítulo, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, na nossa fé, nas circunstâncias difíceis, no momento de crise, nossa fé está firmada na fidelidade de Deus. Deus é fiel, como nós cantamos, em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam para mim. Deus é fiel acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Então, Deus é fiel, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Como nós cantamos, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim, Tua mercê me sustenta, me guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Então, Deus é fiel. E nós podemos ver na vida de Neemias, no momento da crise, como que Deus mostrou a sua fidelidade. E o que nós precisamos de lembrar nesse momento, enquanto as coisas podem até piorar, nós podemos lembrar e contar com o fato que Deus é fiel. Deus é fiel em seu caráter. Como a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus,
o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. A palavra de Deus diz que Deus é fiel por causa do seu caráter. Muitas vezes, a nossa fidelidade é baseado nas circunstâncias. Se ele é um amigo fiel, eu serei fiel a ele. Ou se é um fiel esposo, eu serei fiel a ele. Mas Deus não é assim. Deus é fiel a nós, mesmo quando nós não somos fiéis. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, essa é a palavra, é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. E se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, ele é fiel por causa do seu caráter. Deus é fiel a nós, independente do que nós temos feito, independente do que nós fazemos. Ele sempre está disposto para nos receber de volta, para nos receber e nos perdoar quando nós confessarmos os nossos pecados. Se lembra a história do filho pródigo? O filho pródigo afastou longe do seu pai, ele foi longe para uma terra longínqua, e aí ele ali se alimentou com os porcos. Ele gastou tudo que ele tinha recebido do pai, todas aquelas bênçãos que o pai lhe deu, ele desprezou e desperdiçou. E ele acabou no fundo do poço, vivendo com os porcos, comendo a comida do porco, até o momento que ele despertou. Ele lembrou do seu pai. O que ele lembrou? Ele lembrou a fidelidade do seu pai. Ele lembrou que o pai tinha muitos jornaleiros, muitos empregados, que estavam bem servidos na casa do pai. E daí ele levantou, ele decidiu: eu vou voltar à casa do meu pai. E quando ele foi subindo aquele longo caminhada, aquela longa entrada para a casa do pai, aí ele viu o pai de longe, com braços abertos, pronto para o receber. E por quê? Porque ele é fiel. Nosso Deus é fiel no seu caráter, mas também na sua fidelidade é baseado, não somente no seu caráter, mas também é baseado na sua aliança para conosco. A Bíblia fala em Isaías, capítulo 54, Isaías 54, versículo 10, onde a palavra diz: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de nós. Então, a sua fidelidade não será abalada. Então, mesmo que tudo cai em pedaços ao nosso redor, Deus é fiel por causa da sua aliança, mas também na sua fidelidade é baseado no seu amor eterno. O seu amor para conosco é incondicional. Então, nós, muitas vezes, colocamos condições sobre nosso amor. Se a Stephanie fazer aquele chuchu com bife que eu gosto, daí eu vou demonstrar meu amor por ela. Ou se aquela pessoa me amasse, eu iria amá-la também. Mas Deus não coloca condições. Deus não diz: se você é bonzinho, eu vou te amar. Ele nos ama. Ele não nos ama porque nós somos bons, mas Ele nos ama porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor realmente é baseado na sua fidelidade. Sua fidelidade é baseada no seu amor eterno.
Então, né, ele diz em Salmos 36, versículo 5, o teu amor, Senhor, chega até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, e as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Então, ele não nos ama por causa daquilo que nós temos feito, mas porque ele é misericordioso. Nós temos um bom exemplo do amor eterno de Deus na vida do profeta Oséias. Oséias foi um belo exemplo que nos revela como que Deus ama qualquer um de nós, independente do que nós somos e do que nós temos feito. A gente sempre fala que a igreja não é um museu para enfeitar de santos, mas a igreja é um hospital para tratar pecadores, doentes. E Deus, ele nos vê assim, dessa forma também. Nós podemos ver na vida de Oséias, que era um profeta de Deus, mas ele casou com uma mulher, e aquela mulher era prostituta de coração, né? Ela, talvez, no momento quando ele casou com ela, não revelou, mas chegou uma hora que ela traiu o profeta. Tempos depois, a sua mulher Gomer abandonou a ele, abandonou o seu lar por causa de riquezas, por causa de materiais, por causa do que a vida de prostituição oferecia para ela. Mas mesmo assim, seguindo o exemplo do incrível amor de Deus, o profeta, em obediência ao Senhor, ele perdoou. Ele conseguiu perdoar a traição e trouxe de volta a sua esposa. Interessante, até a Bíblia diz que ele foi no lugar onde ela estava se prostituindo e ele pagou o preço por ela. Quer dizer, ele passou o preço, o valor de prostituição, só para que ele pudesse levá-la para casa e mostrar para ela que, independente do que ela tinha feito, ele ainda a amava. E a Bíblia diz que Deus deu esse exemplo para demonstrar o seu amor para conosco. Quando ela tinha traído seu marido, em Oséias capítulo 3, versículo 1 a 3, o Senhor disse para o profeta: vai outra vez e ama uma mulher amada do seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Sabe que Deus tem ciúmes de nós? Deus quer ter um relacionamento conosco, Ele quer uma vida conosco, Ele tem ciúmes. Para mim é incrível pensar que o Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele ainda importa comigo e Ele tem tanto amor. Aí em Oséias diz, versículo 2 de capítulo 3, ele disse: e comprei-a para mim por 15 peças de prata e um homer, e meu homer de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Então Deus, através da vida desse profeta, nos demonstra o seu amor para conosco. Independente, meu amigo, o que você tem feito, Ele ainda te ama e Ele quer você como filho. Ele quer um tempo com você. Deus entregou o seu Filho por nós, para morrer por nossos pecados. Que grande amor que Deus demonstrou por nós. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 11, tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos.
Então Deus demonstrou o seu amor por nós quando Ele deu a sua vida por nós. Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a alguém a sua vida pelos amigos. Em 1929, houve a quebra do bolso de Nova York. Nessa época, havia um homem chamado João Griffith. Ele tinha 20 e poucos anos de idade, era um recém-casado. Ele tinha toda a vida para frente, tinha um bebê, e ele realmente estava vivendo aquele sonho americano, quando caiu a bolsa e ele perdeu tudo. Estava morando no estado de Oklahoma, e aquele estado realmente sofreu de forma muito agravante aquela crise financeira. E daí ele decidiu de tirar a sua família e mudar de profissão e mudar de casa, mudar de estado. E ele tinha um Ford modelo A, aqueles antigos. E daí ele colocou todos os seus pertences, a sua família dentro daquele carro. E eles foram indo no sentido o leste, indo para a região de Mississippi, que tem o rio no meio daquele país. E daí ele parou perto de St. Louis, e naquele lugar ele conseguiu arrumar um emprego. Ele conseguiu arrumar um emprego trabalhando para o ferrovia naquela época. E daí eles começaram a construir uma nova vida ali, naquela região do país. Ele ficou responsável trabalhando num lugar que tinha uma ponte, e quando o trem vinha passando, ele era responsável, né, para ter certeza que a ponte podia segurar o trem, e quando vinha passando os barcos, ele tinha que levantar aquela ponte. Então tinha todo aquele maquinário, toda aquela preparação para fazer aquilo. E daí chegou nos meados de 1937, a vida dele já estava melhorando, o filho dele já tinha uns 8 anos de idade, chamava-se de Greg. E naquela época o filho dele sempre enchia a paciência dele, dizendo: pai, eu quero ir trabalhar com o senhor, quero conhecer onde o senhor trabalha. E daí um dia ele levou seu filho para trabalhar junto com ele, onde que ele trabalhou no ferrovia. O filho ficou impressionado, né, vendo as responsabilidades do pai. Ele explicou para o filho: quando vem passando um barco, eu tenho que puxar essa alavanca para levantar a ponte, e daí antes de chegar o trem tem que baixar para que o trem possa passar. E todo dia, por volta de meio-dia, 1 hora, que o trem vinha passando, e ele tinha responsabilidade de deixar tudo em ordem. Naquele dia o filho dele foi com ele, passou o dia com ele, e chegou a hora de almoçar, e eles desceram lá embaixo, perto do maquinário, para almoçar. Enquanto estavam almoçando, ele olhou no relógio e ele percebeu: agora está chegando a hora do trem, eu preciso subir para puxar aquela alavanca para que desce a ponte. E ele correu para lá, sem perceber, ele deixou o Greg para trás. O Greg ficou distraído, e daí o pai chegou, ele até ouviu aquela buzina do trem tocando, e o trem estava chegando. E daí o pai viu que o Greg não estava com ele, e daí ele olhou para baixo, e a bola do Greg tinha caído bem perto de onde tinha a engrenagem daquela maquinária. E ele gritou para seu filho, mas por causa do barulho do trem não deu para escutar. Ele falou: filho, sai daí, eu preciso baixar a ponte. Daí, num só instante, ele teve que tomar a decisão: ou descer lá e salvar o meu filho,
ou descer a ponte e salvar todas aquelas pessoas naquele trem e deixar meu filho morrer. E num instante, ele tomou a decisão mais difícil da vida dele. E ele puxou a alavanca e deixou a ponte descer. O tempo todo, com lágrimas descendo do seu rosto, com aquele dor de coração. Ele sabia, quando ele puxou aquela alavanca, que seu filho ia morrer para salvar todas aquelas pessoas no trem. E para aumentar a dor ainda, quando o trem foi passando na frente dele, ele viu as pessoas pelas janelas que estavam nem aí. Algumas crianças ele viu brincando, ele viu um senhor ali fumando, ele viu algumas pessoas ali tomando café, pessoas nem aí. E ele ficou pensando, vocês não sabem que meu filho está morrendo agora para salvar vocês. E vocês estão nem aí. E depois que o trem passou, ele desceu lá embaixo e ele tirou seu filho e foi enterrar. Essa história verídica realmente nos ensina sobre o amor de Deus para conosco. Quantas pessoas nem aí reconhecem o sacrifício que ele fez por nós, quando Jesus deixou sua vida para que nós pudéssemos viver. Jesus diz, maior amor, não tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. Graças a Deus pelo amor eterno que Deus demonstrou por nós. Nós vamos parar por aqui, mas nós vamos passar o próximo ponto, na próxima quarta-feira, falando sobre a fidelidade de Deus. E graças a Deus, Ele é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. E nesses dias de crise, vamos lembrar a grande fidelidade do nosso Deus e o motivo pelo qual nós somos consumidos, porque as suas compaixões não têm fim. Nós vamos ter um tempo de oração, nós vamos deixar os pedidos de oração para os irmãos refletir e nós vamos orar pelos pedidos. Muito bem, agora nós vamos ter nosso tempo de oração. E eu não vou ler todos os pedidos, mas nós vamos passar aí na tela, né, para que vocês possam anotar. Só aperte o pause aí, e daí você pode anotar os pedidos, ou se quiser, comunica com o Jonathan ou com a Kaiwana, e a gente pode passar para você no WhatsApp. Mas a gente gostaria de lembrar, em especial, as pessoas que estão na linha de frente, lutando contra essa coronavírus, as pessoas que trabalham na área de saúde, as pessoas que estão trabalhando, lidando com essa situação todos os dias. Vamos orar por nossos governantes, por as autoridades, que Deus realmente dá sabedoria, que eles podem governar no temor de Deus. E também vamos orar por avivamento, nós estamos orando e até temos feito jejum para que Deus vivifique-nos e Deus use toda essa situação para trazer as pessoas a Ele. Mas tem algumas pessoas da igreja que necessitam nossas orações, algumas pessoas que estão necessitando até a cirurgia, mas foi necessário adiar por causa das complicações com esse vírus. Pessoas que estão desempregadas, várias pessoas. Estamos lembrando na oração
e vamos ajudar um ao outro, e principalmente os irmãos, vocês que são da igreja. É um momento, né, como a palavra diz, que nós devemos lembrar dos domésticos de fé, né? Apoiar um ao outro, se vocês sabem de um irmão, uma irmã com uma necessidade, então não deixe que aquela pessoa falte, comunique conosco. Nós como igreja, nós temos atuado, temos levantado até cestas básicas e outras necessidades, mas vamos nesse momento unir e um ao outro, orar um pelo outro, apoiar um ao outro. Mas agora eu vou orar pelos pedidos que foram passados para mim, e peço que os irmãos aí nos seus lugares orem comigo. Nosso Deus, bendito Pai, nós damos-te graças ao Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra que a oração de um justo pode muitos em seus efeitos. E nós sabemos, ó Pai, nós não somos justos em nós mesmos, mas em Cristo Jesus nós temos a verdadeira justiça. E nós estamos justos por causa dele. E nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja operando, ó Pai, em favor de cada pessoa, cada irmão, cada irmã da Igreja Batista Nova Vida. Há pessoas que estão desempregadas, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, que nunca falte pão na mesa desses irmãos, que o Senhor manifesta, como diz na tua palavra, o salmista diz, foi moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem um filho de Deus mendigar o pão. Ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor cuida de nós, o Senhor é um Pai bondoso, é um bom Pai, um Pai amoroso, que importa com nossas necessidades. Ó Pai, eu peço que o Senhor esteja operando em favor desses irmãos que estão nessa lista de oração, que pediram oração, ó Pai. Eu rogo ao Senhor pela Érica, pela família, pela salvação dos familiares, esteja operando, ó Pai, na vida deles, e que o Senhor esteja dando sabedoria, a liderança, e também para nossos líderes do nosso país, ó Pai, para que venham conhecer o Senhor e para que liderem essa situação no temor de Deus. Que o Senhor abençoe também nossa querida irmã Edneia. Nós rogamos ao Senhor por sua família, pelo Léo, Stephanie, Fábio, que o Senhor esteja operando, Pai, na vida de cada um dessa família. E ela pede oração, ó Pai, pela salvação de familiares e também pelas bênçãos, pela sabedoria e pela direção de Deus, ó Pai. Que o Senhor abençoe também a vida da Lana. Nós rogamos ao Senhor pela Rislane, Esther. Nós oramos também pela Redivaldo. Que o Senhor esteja operando, Pai, na vida dele, que ele venha te conhecer, venha ao seu encontro e receber Jesus como seu Salvador. Abençoe seu lar, sua família, supra as necessidades. Abençoe a irmã Cássia, o Pai, Dona Fátima, a família. Eu rogo ao Senhor pelo Paulo, que o Senhor opere na vida dele, do Fernando, do Fábio, o Pai, que o Senhor esteja operando, o Pai, na vida de cada um dessa família, o Pai, a direção para a Cássia e dá as bênçãos de Deus, o Pai. Abençoe também a Fabrícia, que ela dá graças ao Senhor pelo emprego, e realmente damos-te graças, ó Pai, por todo irmão, toda irmã que ainda está empregado. Que o Senhor continue sustentando, suprindo. Abençoe Fabrícia e Jonathan, os planos que tem de casar, que o Senhor esteja direcionando conforme a tua vontade, suprindo as necessidades, ó Pai. Abençoe também os planos futuros, ó Pai, que o Senhor esteja na frente e dando direção, ó Pai, que a tua vontade seja feita. Abençoe a irmã Cris, que o Senhor esteja operando nesse pedido especial, somente tu sabes, e que esteja providenciando toda necessidade que tem nesse momento de pandemia. Abençoe também a Amanda e opere na vida dela, ó Pai, que ela pede oração pelo pai dela, Senhor Ulisses,
que o Senhor opere na vida dele, tá? Agora com necessidade devido à falta de trabalho, que o Senhor abençoe. Abençoe também o filho da Amanda. Abençoe Tatiane, o Pai, supra as necessidades dela, uma moradia, um emprego. Abre as portas de emprego para ela, que o Senhor esteja sustentando com a tua mão bondosa. Abençoe também a irmã Fátima com saúde e que o Senhor opere no pedido especial que ela tem nesse momento no coração dela. Abençoe nossa querida irmã Vilma, que o Senhor esteja operando na vida dela, que ela tem para agradecer ao Senhor, o Pai, que o Senhor abençoe. E abençoe, o Pai, os demais irmãos, que o Senhor esteja operando grandemente, o Pai, que seu nome seja engrandecido através das nossas vidas e através da Igreja Batista Nova Vida. Nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos essa quarta-feira e até domingo. Nós temos um domingo especial. Nós temos 2 pregadores especiais nesse mês de aniversário. Nós vamos ter mais 2 pregadores que estavam presentes no dia da inauguração da igreja. Quem será os pregadores? Tem mais 2 esse domingo. Então, vamos assistir domingo de manhã, 10 horas, domingo à noite, às 19. Até lá, Deus abençoe.